Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma conversa bem legal que eu tive com o pessoal da Western Digital sobre backup. Tá? Tem muita dúvida que todos nós temos, né? Como fazer backup, que tipo de dispositivo utilizar, qual é a melhor forma de você garantir a segurança dos seus dados. Então essa conversa não é curta, ela tem um tempinho, vai acelerando de ponto em ponto, tá? Mas vale a pena guardar um tempo para assistir, porque tem muita dica interessante sobre backup, aproveitando aí a semana, né, que eu estou chamando, brincando, né, que é a semana do backup por conta do dia do backup que está se aproximando. Vamos nessa? Então, vamos lá. Então, Rodrigo, assim, começando bem pragmático, eu acho que o backup, para todo começo, você tem que definir algumas questões para você poder entrar e decidir o que é o melhor método para você. Aham. Então, como você tinha colocado, eu estou tentando, minha máquina teve que reiniciar, Uhum. ver aqui o direcionamento das perguntas que nós tínhamos. Tanto faz se eu vou estar trabalhando com um backup de produto para cliente final, para consumidor, para empresa. Se essas perguntas não forem respondidas, Rodrigo, você não vai conseguir definir o melhor método de backup hoje, tá? Sim. Então, eu vi ali que tinham as três. Qual é o melhor método de backup para um usuário desktop, notebook, tablet? Aham. Eu acho que um ponto atrás, talvez eu esteja adiantando aí a nossa conversa, é entender qual necessidade você tem, tá? Uhum. O que você realmente precisa é definir. É, eu tenho essa informação como um todo. Vamos dizer que eu tenho ali um universo de informação no meu computador. O que eu considero importante que eu nunca mais vou conseguir repor? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer, independente de onde você vai estar fazendo, tá? E a Uhum. Western Digital, como fabricante de armazenamento, ela tem uma escolha para você para cada método que você entender de necessidade para você, tá? Sim. Então, em cima disso, tá? É definir o que eu quero, Uhum. onde eu vou fazer. Então, a segunda pergunta é onde. Como você Aham. comentou, né? Eu ia falar o mesmo caso. No nosso time tinha uma pessoa que ela era fotógrafo e ele guardava 5 backups. Um na casa, um no cofre, um na casa da sogra, um na Aham. nuvem. São informações que ele nunca mais ia repor, são momentos que ele nunca mais ia trazer de volta. Sim. Então, em cima disso, é, nós estamos iniciar essa conversa pensando nisso, tá? O que eu quero fazer de backup? Aquilo que eu consigo repor, tá bom. O que eu não consigo repor, eu tenho que guardar, tá? Uhum. Não sei se você quer fazer alguma pergunta antes da gente continuar para direcionar um pouquinho melhor, mas vamos Não, lá. podemos até chegar. Na verdade, essa questão do mais do usuário específico, eu ia deixar um pouquinho mais para o final para entrar um pouquinho mais a fundo, mas só para ter uma opinião e enxergar como vocês imaginam que pode ser tratado cada dispositivo de forma isolada. Mas a gente pode começar e desenrolar essa conversa até chegar lá, se você achar Tá, interessante, tá bom? sem problema, tá bom. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, pergunta bem assim, bem na linha de jornalismo, né? Como você descreve a importância do backup de dados hoje e com essa crescente demanda de fotos, vídeos e todo o volume de informações que a gente está gerando todos os dias? Como que você vê essa questão hoje? Eu vejo que o backup, ao longo do tempo, ele, ao mesmo tempo, é uma consciência no mercado que tem que ser feito, e em alguns são tabus, porque o pessoal, até hoje, não tem consciência efetiva, apesar de saberem o que é um backup, falam que fazem backup, ainda existe aqueles que falam, eu vou fazer um backup. Ele pega toda a informação que tem no computador, agarra, arrasta para um HD externo, fala, eu fiz backup. Espera Uhum, aí, você fez uma cópia ou você moveu? Eu transferi para o externo, eu tenho backup. Então, uhum, o conceito do backup, ele está difundido, mas de uma forma meio equivocada ainda. Tá? Muitas sim. pessoas dizem que conhecem, mas não fazem da forma correta. Por Eu, tanto de informações, pode sim, falar. sim, sim, pode prosseguir, pode prosseguir. Tá. Por tanto de informações que nós temos hoje na crescente, como eu comentei,
é necessário o backup, mas antes de tudo, o cliente que está desejando fazer o backup, ele precisa entender o que é a informação que ele precisa, tá? Uhum. Guardar, porque é muito fácil o pessoal gera qualquer coisa e joga tudo para um backup. Você não vai ter espaço suficiente ao longo dos anos, porque vamos dizer que você como repórter, talvez influenciador, gere muito mais, mas um usuário final, ele gera efetivamente de foto por mês que ele queira guardar, o quê? 100 GB? Então vai ser 100 mega, 200 mega, 500 mega por ano, 500 GB. Então, ao longo de 10 anos, você não vai ter armazenamento para tudo isso. Então, é Sim. importante definir o O que backup que você guardar, quer né? fazer. O que você quer guardar, tá? Uhum. E aí, dentro dessa política, você definia outras políticas de acesso e tipos de backup, né? E Tá? você não sente falta, uma coisa que eu não sei quem poderia fazer isso, né? Eu não vejo que seriam as empresas, mas eu vejo que talvez seja até o nosso papel como imprensa, né? Tentar educar, tentar mostrar para o usuário o que é importante e como ele deve se organizar. Porque o que eu vejo é que as pessoas não têm organização nenhuma, não têm os dados sincronizados e fica uma bagunça gigante. Então, uma coisa que eu tenho, eu até cheguei a fazer alguns vídeos de como eu organizo meus backups. Aí eu comecei a numerar e sempre nessa de numerar os backups, eu coloco o que é mais importante, o que eu uso com maior frequência dentro de cada pasta, em primeiro lugar até o 10, até o 15. E eu sinto que é muito mais fácil de encontrar tudo que eu preciso. Mas assim, foi um trabalho enorme. Eu tive que entrar pasta a pasta. Ainda tenho um pouco de apego com o passado. Então, assim, o tempo. Eu trabalhei muitos anos como advogado. Eu trabalhei como Uhum. advogado de bancos e depois eu fui para o Pão de Açúcar. Eu guardo esses arquivos até hoje. A última vez que eu advoguei para um banco ou para uma empresa foi em 2005 para 2006, entendeu? Então, assim, eu continuo guardando. É engraçado que tem coisas que você sabe que não tem como repor, você provavelmente não vai precisar daquilo, mas você acaba guardando mesmo assim. Com relação a documentos, eu acho que é mais fácil de controlar, porque o volume gerado é menor. Mas acho que fotos e vídeos que é o grande vilão, né? É onde a coisa acaba ficando complicada. E tem muito usuário que ainda, eu acho até uma loucura isso, mas tem muito usuário que ainda armazena filmes, séries e MP3. Mesmo com todo o streaming, todo o acesso fácil ao streaming, que se você for comparar, até o custo acaba sendo mais baixo do que armazenar filmes inteiros, centenas de filmes, mas as pessoas continuam mantendo esses arquivos de forma local, hein? É curioso isso, né? Esse é um grande ponto do backup, Rodrigo, que nós temos que começar a educar, talvez seja o papel que você comentou da imprensa, educar o que é backup e o que é cold storage, vamos dizer assim, que é Aham, aquele arquivo que você gerou e você quer criar um histórico para o teu passado e em algum momento acessar. sim, Eu entendo que cold storage não é ele é um backup, mas ele é diferenciado, um nível de backup diferenciado daquelas informações que você quer manter, tá? Então, dentro disso, existem aí as soluções de backup de rede, de nuvem, as híbridas são as mais interessantes, sim. mas como você comentou, o conceito também de sincronização. Muitas Uhum, pessoas entendem que colocar na nuvem está feito o backup. E no momento que sim. você alterar o arquivo na nuvem, você não tem uma versão anterior. Ele é uma fotografia do passado, né? Você não Uhum. consegue ter ele Exatamente. atualizado. Exatamente. Então, no momento que eu tenho um arquivo que eu estou editando ele online e apago o que está original, você não tem mais o passado, você só tem o presente. Certo. Então, e aí dentro da sincronização, cabe ao usuário aprender a entrar no serviço de nuvem que ele tem e pedir para guardar lá 2, 3, 4, 5 revisões. Você vai fazer uma revisão, Aham. duas, né? Tem serviço de nuvem que te permite fazer isso, né? Sim. Mas o usuário comum, ele não consegue fazer esse tipo de acesso. Não, E é complexo para ele, na É. verdade. E dentro das políticas de backup, você tem que entender também qual é o nível de segurança que você quer. Uhum. Vamos dizer que eu sou uma pessoa que faço projetos ou estou em busca de criar algo revolucionário de patentes. Eu não vou fazer um backup na nuvem. Eu não vou fazer um backup
no, no meu NAS dentro de casa. Eu vou fazer ele Aham. numa unidade externa, entendeu? Sim. Então, que somente conectado ao meu computador eu vou conseguir acessar. Uhum. Ou tem alguns documentos sigilosos que você não quer que caia. Então, dentro disso é o que eu digo. É, o dado que você vai fazer o backup é o primeiro grande barreira de você entender o que você quer. E como Uhum. você falou, criar hierarquias. Esse Sim. é um dado que eu vou acessar muito, então eu tenho que deixar ele numa forma mais fácil. Sim. Ah, esse é um dado que eu vou acessar uma vez por ano. Então, esse daí, o nível de backup é outro tipo de acesso que você Sim. precisa. E a hierarquia muda a sua relação com o backup. Facilita Muda. demais a vida, né? No momento que você conseguir fazer hierarquia, talvez esse seja uma grande dificuldade dos usuários, porque muitos falam, vou criar o primeiro backup que eles fazem é por data. Estruturar tudo por data. Uhum. Nunca mais você vai achar alguma coisa importante. Não, não acha mesmo. Tá? Verdade, Aí você verdade. vai depender de softwares de terceiros para poder mapear todo o nível de arquivos que você tem e poder trazer ele para uma condição mais palpável, tá? Verdade, E verdade. aí, e aí depois de você falando, o que eu vou fazer backup é onde, que é o segundo grande problema. Sim, Eu sim. preciso acessar ele remotamente ou eu posso acessar sempre do mesmo lugar? Uhum. E muitas pessoas fazem, eu vou fazer backup num pendrive e nunca mais acessa. É É um verdade, grande verdade. erro, E, porque toda memória flash ela tem uma vida que você tem que fazer o refresh de alimentação dos dados. uhum. O HD tem a mesma coisa. Então, toda a mídia de armazenamento tem um ciclo de vida. Você precisa ou fazer refresh ou fazer acessar os dados e ver se eles não corromperam com o tempo, entendeu? Aham. Verdade, verdade. Uhum. Inclusive, é um problema que eu acabo enfrentando porque eu tenho o que eu chamo de backup estacionário, que são anos de vídeos gravados e publicados no YouTube e que eu, de tempo em tempo, eu abro esses backups, eu vejo se o HD tá ok, mas assim, tem uma leva que já tem 5 anos, outros que já tem 7 anos, e você fica naquela, e chegou a hora de trocar ou não chegou, né? Quando é a hora de trocar, né? Mas eu fico sempre, eu procuro monitorar. Claro, eu posso, é um material que eu posso baixar do YouTube, mas assim, são 2.500, quase 3.000 vídeos, imagina a loucura, né? Então, assim, é um negócio que seria melhor não perder, né? Mas ao mesmo tempo é um backup estacionário. São takes que eu vou usar de forma bem ocasional, né? Então, se são importantes, eu já recomendaria você a pensar num sistema de RAID 24 horas energizado, porque todo o HD que fica sem energia, a umidade pode corromper o dado. Aham, entendi, Tá? entendi. Então, assim, é, é, por isso que eu comentei, existem soluções de backup, talvez mídia, vou gravar ele em DVD, por exemplo. É Uhum. complicado fazer esse tipo É de bem, armazenamento. bem complicado, bem complicado. E Mas a vida útil. Oi, pode falar. Até aproveitando esse gancho, né? Pode concluir da vida útil, mas eu vou aproveitar esse gancho. A vida útil, desde que você não tenha constantes regravações, se ele não ficar conectado e sendo utilizado o dia inteiro, um dia de trabalho inteiro durante uma semana comercial. Chega num 5 anos, num HD, como que vocês enxergam isso? Qual que é o tempo, desde que ele esteja em atividade constante, qual que é o tempo que eu posso confiar no HD? Confiar e saber que dificilmente eu vou ter algum dado corrompido. Tá. O HD, como mecanismo de armazenamento, por ser eletromecânico, tá? A vida útil dele está mais ligado primeiro ao projeto. Vou fazer um backup com HD WD Blue, por exemplo, que é um produto projetado para um desktop, para você utilizar ele, e deixar ligado 24/7. Uhum, A vida útil vai ser pequena, porque ele não foi projetado para trabalhar 24/7. tá. Tá? Então, no momento que você escolhe fazer a opção de ir para um disco que vai ficar ligado 24/7, você tem que pegar um disco que seja projetado para trabalhar nisso. A Tá. vida útil dele tem mais a ver
um projeto do que utilização do produto. João, Entendeu? a maioria das pessoas, hoje eu vejo que é muito comum, né? Pelo menos quem não está no nicho gamer, né? O usuário comum é muito mais frequente ele usar um notebook. E aí ele acaba optando, na maior parte das vezes, por HDs externos. E neste caso, não seria conveniente esse tipo de HD ficar 24... Não, é que não vai ficar 24/7, mas vai ficar com uma jornada longa de trabalho, né? Esse É, HD, ele é feito para isso ou é um estresse muito grande para esse tipo de dispositivo? HDs externos, ele é feito para transporte de dados. Tá, Você pode fazer backup? Você pode fazer backup, mas ele entenda que ele é feito para transporte de dados, assim como o pendrive, tá. assim como o cartão SD. Todos eles entram no conceito do DAS, né, do Direct Storage Attachment, né? Aham. Mas eles são feitos para transporte, não para backup. Muitas pessoas fazem o backup pensando, eu vou fazer o backup do meu HD e vou deixar ele guardado. Daqui a 2 anos eu vou ligar. Você vai ter problemas. Por quê? Mas ele ficou desligado. Só que ele está sujeito a umidade, variação, condensação. Aham. Por isso que é sempre recomendado, você vai fazer um backup, você tem informações que são importantes, tá. Defina a mídia. Eu quero fazer backup em cartão SD. Ok. Então, periodicamente, você tem que energizar ele, fazer leitura, dar uma verificada se os dados estão íntegros, tá? Eles Entendi. são projetados para você fazer transporte de dados, não armazenamento. E Entendi. na contrapartida, você teria os discos já projetados para trabalhar no sistema de armazenamentos, que são, por exemplo, a linha WD-Red, tá? São produtos voltados para armazenamentos de longo períodos. Uhum. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um NAS em casa que eu montei ele em 2010, tá? Ele está até hoje, ele está ligado, não tenho nenhum HD com defeito, o Smart não subiu, porque eu armazenei os dados, mantive armazenado, e ele está num local que não tem uma variação grande de temperatura, não tem sujeito a impactos e outras variações. Então, o HD tem Aham. uma vida útil de 2 milhões de horas Tá. de MTBF. Tá? Então, quando você tem um MTBF de 2 milhões de horas, você tem aí 10, 12 anos se você tratar bem o HD. Tá? Uhum. Agora, se você faz leituras e gravações, aí você tem um outro parâmetro para considerar de tempo de vida útil, que são Uhum. quantos terabytes esse HD pode escrever. Tá? Tá. Então, o primeiro projeto é entender. Eu vou ficar acessando direto, então eu preciso de um produto que dure mais. Eu vou ficar 24/7, eu preciso para essa família, entendeu? Aham. Entendi. Isso é para todos os fabricantes, tá? Mas a Western Digital identificou essas diferenças e eles trabalham com a linha WD-Red e Red Pro, tá? Entendi, entendi. É que eu vejo pela maior parte dos usuários mais próximos e mesmo o pessoal de tecnologia, o que que acontece? Nem todo mundo, padrão, né, é não ter um NAS, porque o NAS acaba ficando caro, né, para o usuário comum. E aí, normalmente a opção acaba sendo HD externo por conta da utilização do notebook. Então, acabam usando algo que não é projetado. Eu mesmo me incluo nesse grupo, né? Eu uso algo que não é projetado para isso. Eu verifico com frequência. Eu nunca, não me lembro de ter grandes perdas aí. É difícil ter alguma coisa corrompida. Eu consigo armazenar direitinho, mas sempre no HD de transporte de dados, não da forma mais correta. É E, curioso isso até, né? A gente precisa e, e entender o uma, produto correto, né, para utilizar, para o que você falou, para o tipo de backup, para o tipo de dado que você quer guardar, tem que ter uma análise um pouco mais profunda antes de fazer a escolha, né? um grande problema que eu vejo também em quem salva arquivos na mídia externa, no USB, muitas vezes eu vou transportar junto com o computador. Aham, Ele põe lá o HD externo, o SSD externo e vai levar junto. aham, Então, não tem backup. Para mim, isso não é backup, porque ele não está em local diferente, não tem a sim, garantia que se ele não vai perder a mala e vai perder tudo, entendeu? Então, sim, algumas coisas. E é nessa hora que é vantajoso você usar uma nuvem. Tá? aham,
mas nem sempre a nuvem vai te dar toda a capacidade que você precisa. Sim, Tá? normalmente não, né? Que a nuvem tá. Hoje, se você fizer a conta ali na ponta do lápis, o backup físico está valendo muito mais a pena do que a nuvem. Quando você passa de um determinado número ali, uma quantidade de dados, a nuvem não, você não acompanha, né? É muito mais conveniente você manter o teu backup em casa. É o que você falou. Você escolhe, pode até escolher alguns arquivos, algumas coisas para deixar na nuvem, mas não tem condição de manter tudo mais, né? Não. É complexo, é complexo. E dependendo do backup que você faça, depois de uma quantidade de dados que você subiu, você vai começar a pagar taxas para subir mais dados, Sim, para sim. fazer o Não, tá? o meu pulo hoje na nuvem do Google mesmo, o meu pulo para, eu estou em 200 gigas, para próxima, já é um valor que eu começo a questionar se não vale a pena comprar um HD por ano. Entendeu? Todo ano eu compro um novo HD. Talvez seja a solução mais interessante, por exemplo, dependendo do nível do usuário, é claro, a gente tem que sempre deixar isso em perspectiva, um, partir para um NAS, uma solução de backup, porque muitas vezes não é só uma pessoa na família que quer fazer o backup. Você tem Sim, pai, mãe, filhos, às vezes primos, de todo repente uma mundo solução de compartilha o backup, mesmo. você compartilha e você pode fazer o upload. Alguns NAS têm serviço de nuvem, ou seja, você consegue acessar remotamente. Sim, Eu já verdade. vi NAS no mercado no qual as pessoas compram um NAS de 8 baias, populam com 4 HDs, aí vai lá, coloca uma cache de SSD e os outros 4 Uhum. HDs fica para crescimento futuro. Aham, Ou ele vai lá e otimiza esse NAS e utiliza para fazer backup de câmeras de segurança. aham, O NAS consegue receber a gravação direto de câmera de segurança. Então, eu legal. já vi até editoração de foto direto no NAS. Sim, Tá? bem legal, bem Por legal. quê? Bem Porque legal. ele tem um SSD. Então, uma solução de backup de NAS te dá flexibilidade. Mas, Uhum. novamente, você tem que pensar na questão segurança tua. Sim, Tá? tanto local quanto. E um pouco o custo também, né? Tem que bater o custo, se bem que, como você comentou, né? Muitas vezes você pode acabar pensando nessa linha, né? De a família inteira vai usar, então vamos rachar essa nuvem, né? Que nós estamos criando aqui com o NAS, com um pequeno grupo ali de amigos, familiares, né? Dá para pensar em alguma coisa também por aí, né? Como a gente vê informalmente, por exemplo, já vi pessoas que racham o nosso amigo de streaming. É, Vai lá, família, um assina, dois pagam, três pagam e todo mundo acessa. sim, de repente, Tá? né? Pode ser É um uma serviço, saída. tá? E me fala uma coisa, E aí, João. Oi, hum, pode falar, não, pode. pode continuar. João, Não, me eu ia fala entrar uma. no assunto de como fazer o backup. Então, uma questão que me ocorreu aqui também, né? Quando que vocês indicam o HD tradicional e quando vocês indicam hoje o SSD? Seja ele interno, quando é interno na máquina, a questão da velocidade e performance puxa para o SSD. Quando é volume de dados, é o HD tradicional. É essa mesma a visão de vocês? É essa a conta de usar o HD ou o SSD? Eu estou te perguntando isso porque eu cheguei a ver um report, tem um tempinho aí, acho que do ano passado, de uma empresa de backup lá de fora, dizendo que a taxa de defeitos, né, no decorrer de vários anos trabalhando 24/7 dos SSDs era significativamente menor do que dos HDs. Então eu fiquei com essa questão na cabeça. Então, chegou a hora de, na medida do possível, ir sempre por SSD e só deixar grandes volumes no HD? É essa a conta que nós já temos que começar a fazer ou não é exatamente assim? Eu, no nosso ponto de vista, como empresa, tá? Isso é uma decisão do cliente final. Eu quero ter um armazenamento em SSD porque eu quero velocidade. Muitas vezes ele não necessita, mas ele deseja velocidade. Mas Uhum. o pensamento racional, será que eu consigo fazer o share aqui, pessoal? Deixa eu dar. Eu tenho Me fala se você estiver vendo, por favor.
a minha tela. Entrou alguma coisa? Não? Entrou, né? Entrou, entrou. Tá, deixa ele estar carregando aqui para mim também. Ah, tá. É, então, aqui é um exemplo que nós damos quando eu faço um treinamento a respeito de NAS, tá? Quando você está falando de produtos, deixa eu tirar isso aqui para melhorar a visualização, tá? Um NAS puramente de HD, ele tem uma velocidade baixa, Uhum. um, um, um custo baixo, tá? No momento que o cliente opta por ter um custo de all-flash, que seria tudo SSD, o custo vai ser elevado e a velocidade vai ser elevada. Uhum. Tá? Então, existem três mundos que nós podemos fazer. O outro é você fazer um conjunto misto de HD com flash. Tá? Uhum. Ou seja, só um exemplo aqui para você entender. Se eu tiver um NAS puramente HD, eu tiver 20 usuários, tá? Eu vou ter aí em torno de 10 mil transações por minuto. Uhum. Tá? Se eu tiver o meu NAS com uma cache para acelerar com SSD SATA, eu passo aí para os 35 mil operações por minuto. E se eu tiver aí um SSD NVMe, eu passo a ter em torno de 60 mil operações, transações por minuto. Tá? Então, se o cliente necessita ter, vamos falar, aí nós saímos um pouquinho do usuário final e estamos começando a entrar no empresarial. Tá? Uhum. Mas o usuário final também pode querer isso. Vamos dizer que é uma pequena empresa, uma escola, um profissional liberal, que ele precisa acessar com velocidade as informações. Então, isso tem que ser avaliado se ele quer fazer esse investimento num sistema de backup all flash, com redundância, ou se Uhum. ele quer fazer um investimento intermediário que vai dar um desempenho similar, Entendi. entendeu? Uhum. Entendi. É, o custo é baixo relativo ao flash. Então, era nesse ponto que eu queria tocar, entendeu, Rodrigo? Entendi. Você tem um produto que pode te dar uma resposta tão rápida sem ser um custo. Então, aí vem o híbrido. Como nós falamos da nuvem, que é uma solução de backup híbrida, Uhum. eu tenho lá e tenho aqui, ou o meu sistema de de espelhamento de arquivos, vamos dizer, na nuvem, o teu sistema de backup também pode ter essa mesma vantagem. Tá? Entendi. Depende do que o cliente deseja naquele momento. Eu acho que está sempre a última chamada é dele Entendi. definir, mas nós entendemos que a melhor solução é aquela que vá atender melhor o cliente. Uhum. E a USB está pronta para dar essa solução, seja em armazenamento de mídia rotativa, seja em flash. E uma coisa, João, considerando, assim, quando eu falo de backup para os meus seguidores, eu vejo que é muito comum, a maioria, tirando quem é fotógrafo, quem é videomaker, a maioria está na faixa entre 2 e 4 teras de espaço necessário, assim, para ter até uma folga, uma vida relativamente folgada. E aí eu fico sempre com aquela questão: eu indico um HD ou um SSD? E se o sujeito ele está com um desktop ou com um notebook, para onde eu posso direcionar esse sujeito? Então eu sempre fico com essa dúvida. Claro, se é um desktop, é melhor um HD, de repente, com uma capacidade de uns 4 teras. Se for para ter dados armazenados e não rodar o sistema, de repente ele pode rodar o sistema no SSD e ter esse HD para um tempo super mais longo do que um HD de transporte, um HD externo. Então eu acho que fica mais fácil de dar a solução para esse sujeito. Agora, o cara que está com notebook, como é que a gente pode orientar, pensando entre 2 e 4 teras e um backup que podia até ter uma parcela na nuvem? Como é que a gente ajuda esse cara? O que, que a gente indica para ele ter mais segurança e mais performance? Um SSD externo, um HD externo, o que você acha que é melhor? Ou depende do bolso dele, né? Tem mais bolso, vai para um SSD que vai ter mais performance e um equipamento até um pouquinho mais durável, com menos risco de numa queda ter uma quebra, né, por exemplo,
ou o HD continua, o HD externo continua sendo uma vantagem, pensando, né, que podemos chegar até 4 teras? Então, na hora que nós estamos aí no mundo de 2 a 4 teras, nós estamos na interface crítica de armazenamento, porque depende do bolso do cliente ele tomar essa decisão. Uhum. Tá? Então, ele precisa de muita velocidade? Vá para SSD. Ele pode conviver sem a velocidade, porque é uma questão de backup, de repente ele põe o software e faz um backup incremental, ele não precisa de tanta velocidade, os arquivos não são tão grandes, vá para um HD. Tá. Mas para os 4 teras, você já começa a ter que ir para o mundo do HD, porque o armazenamento de dados, ele é crescente. Se eu hoje já estou com 4 teras, daqui a um ano eu vou ter 4.500, 5, depende do quanto você vai crescendo. Então, primeiro ponto é entender o quanto ele cresce e dimensionar quantos anos ele quer pôr num único disco. E assim, backup, novamente, todo em um único disco, sem redundância, é muito arriscado. Não é um backup, né? Não é um backup. Não é um backup. Então, o conceito... E pensando nisso, até para você puxar o conceito, quais seriam as principais práticas que você diria que são assim as melhores para ter segurança no backup? Para uma pessoa normal, um usuário normal, o que ele deve fazer? Pensando no uso normal, uma parcela pequena ali, os documentos, pacote Office, que não vai ser nada gigante, mas uma grande massa de recordações da família, do nascimento do filho, da formatura da filha. Então, quais são as melhores práticas que você poderia dar para esse tipo de consumidor? Como você deve guardar, cuidar dos seus dados? Primeiro, elencar aquilo que é realmente importante. Segundo, dentro disso, vamos para um SSD, vamos para um HD. Se eu for para HD ou para SSD, eu preciso ter mais de uma cópia. Tá? Porque se eu fizer uma única cópia no meu HD e no meu SSD externo, no HD do computador, no SSD do computador ou na mídia externa, se os dois corromperem, eu não tenho redundância, porque eles não estão com redundância. A redundância é a palavra-chave do backup. Entendi. Tá? Porque na hora que você edita, se você não tiver com o teu backup conectado, você não tem um backup efetivo. Porque eu editei, mudei, eu só vou fazer backup segunda-feira à noite, mas ele não está conectado. E agora é terça. Eu vou perder essa informação se eu tirei essa foto ou se eu não fiz, se me roubaram o celular. Então, a primeira boa prática é, sempre que eu fizer algo, fazer uma cópia em algum local, seja nuvem, seja em mídia. É o quem tem um, não tem nenhum, né? Quem tem dois, eu já digo que não tem nenhum, porque se transportar os dois juntos, já não você tem não nenhum. vai ter nenhum. Exatamente. Sim. Tá? E backup, sempre se falando em segurança, o ideal seria que toda vez que você gerar um backup, gerar ele com senha. Tá? Para evitar que se qualquer um roubar, não vai ter o acesso. Então, segunda grande prática é essa. A primeira é existir mais de uma cópia física, no mínimo 2, em locais diferentes. Entendi. Redundância é recomendável, mas nem sempre é factível. Então, a redundância vem na hora que eu ponho um pendrive e um cartão SD e copio ao mesmo tempo para os dois, por exemplo. Ou eu copio para um HD externo e um pendrive. Algo assim, eu ter em 2 lugares além do meu local original. Entendi. Então, João, nós podemos dizer que o principal erro que o usuário final comete é não ter essa redundância? O grande erro que eu vejo... O grande erro é esse, né? Não ter a redundância de dados, porque custa caro, mas o que custa caro? A primeira foto do seu filho andando de bicicleta, vamos dizer assim, e você nunca mais ter essa foto nesse momento, né? Ou algo que você seja memorável, você nunca mais poder recordar. Então, é um custo-benefício que tem que ser avaliado. E hoje a nossa vida está sendo digital. Sim. Eu não posso confiar. Eu vejo muito usuário fazendo upload para mídia social. Tira foto, vai tudo para mídia social. E se eu for hackeado? Perdi minha vida toda. E o backup está lá, né? Na cabeça dele, o backup está lá. É complicado, é complicado. Se ele for hackeado, ele perdeu. E uma coisa que eu tenho percebido, muita gente reclamando do custo elevado da nuvem.
A verdade, as pessoas estão reclamando porque elas estão chegando naquele teto que a nuvem colocou, que já começa a não valer mais a pena. Um exemplo disso é a nuvem do próprio Google. O Google Fotos ele foi gratuito por anos. Eu acho que foi no ano passado, se eu não estou enganado, né, que ele deixou de ser gratuito. Eu tenho 330 gigas, mais ou menos, de fotos e vídeos de família que estão lá, mas eles começaram a contabilizar, né, os meus uploads a partir daquela data de corte. E aí o que está acontecendo? Não só comigo, com muita gente. As pessoas estão chegando no teto e tá ficando. O próximo passo está ficando caro, está ficando difícil. Vocês estão sentindo isso como forma de aumento de vendas, como forma de aumento de interesse das pessoas, um retorno até de repente desse usuário que estava satisfeito, feliz com a nuvem e agora ele está vendo que a nuvem está cara e ele vai precisar voltar para um HD? Como é que isso está chegando para vocês? Do ponto de vista de fabricante de armazenamento, hoje a Western Digital ela provê soluções de até 22 teras, por exemplo, na linha Red, porque Aham. nós entendemos que a capacidade elevada de armazenamento ainda é uma realidade para HD. Uhum. Tá? Existem armazenamentos em SSDs que nós fabricamos para data centers de 15 teras. Tá? São voltados para a linha empresarial. Então, dificilmente um usuário final vai ter acesso. Então, nós, como fabricantes, entendemos que a solução é um misto sempre, tá? Aham. Algo em nuvem, algo em armazenamento, em mídia rotativa, porque a capacidade é crescente sempre, tá? Tá. Você não vai ter uma capacidade reduzida hoje. Por mais que você queira compactar uma foto, vai perder qualidade, vai perder Sim. você não consegue. Vou apagar a primeira foto que eu tirei há 10 anos atrás. Talvez não possa. Aham. João, um cenário ideal seria ter a redundância em casa e um terceiro na nuvem. Seria um cenário ideal. E com senha nesses dois Com HDs. senha, sempre. Sim. Tá? Todos os arquivos que eu gero, normalmente eu gero zipados, porque eu entendo que são backups que eu não vou acessar com tanta frequência, então eu já zipo eles com senha, eu ponho uma compactação, e aquilo que é realmente muito importante, eu subo para a nuvem. Tá? Então eu Uhum. tenho 2, 3 escalonamentos, que são a nuvem, aquilo que eu não posso perder de jeito nenhum, aquilo que eu tenho um risco de perder, mas que é gerenciável, eu mantenho num NAS, tá? E aquilo que eu acesso com muita frequência, eu tenho um sistema de cópia na qual um software faz backup no meu NAS e faz a sincronização na nuvem também. Aí eu pego um terceiro serviço que não é de armazenamento, mas sim somente de sincronização, para que eu tenha possibilidade de editar aqui ou no outro computador que eu começar a trabalhar. Entendi, entendi. E uma dúvida, nós já vimos então essas questões de segurança quando nós falamos de redundância e de senha. Hoje, um problema que eu vejo muita gente perguntando, muita gente com dúvida. Os dias estão ficando extremamente quentes, as casas, os apartamentos estão numa temperatura que antes a gente não via. Imaginando que dê para proteger da umidade, que é a obrigação. Como que a gente protege do calor e como fica a durabilidade com relação a essa questão de calor? Porque quando eu estou em casa, eu posso abrir janela ou deixar um ar-condicionado, uma ventilação. Quando eu não estou em casa, a casa está quente e o HD está armazenado num local com uma temperatura um pouco maior do que tínhamos alguns anos atrás. Como é que fica isso? É uma preocupação ou ainda não é uma preocupação? Não, ainda não é uma preocupação. Primeiro, porque o HD ele é projetado para trabalhar 55, 60 graus de Aham, temperatura. tá. Então, os sistemas, vamos dizer que eu estou num computador. O teu computador, se ele passar disso internamente, o processador já vai estar fritando e ele Fritando. provavelmente vai querer desligar. Ele Uhum, vai querer desligar. Segundo, vamos dizer que eu estou com um NAS ligado. O NAS ele tem proteções térmicas que ele vai começar a falar, olha, o HD está a tal temperatura, ele liga o cooler, ele começa a ventilar. Se ele não conseguir,
refrigerar o suficiente, ele vai desligar para proteger o conteúdo da informação. Aham. Tá? Então, mesmo que se você estiver trabalhando numa sala a 55 graus, Rodrigo, você não trabalha. Sim. Então, o HD você Já não vai ter parou. o problema. Não, ele não vai ter Você parou problema. antes do Você vai HD. Exatamente. A mesma coisa o SSD. O SSD, o range de temperatura é ainda maior. Aham. Tá? Então, Não é dentro uma da preocupação. A mídia, preocupação maior seria a umidade mesmo, né? Manter longe de então, local com qualquer tipo de umidade. mas se você mantiver ele ligado, ele vai ficar numa temperatura de 30, 35 graus, vamos dizer, ele vai ficar numa temperatura ambiente. Aham. Tá? Então, você não vai ter umidade ligada nele sendo induzida no produto. Tá. Se ele ficar desligado, aí sim é o problema. Aham. Entendeu? Entendi. Então, por Aí isso que a gente recomenda. o backup externo ele está mais suscetível a problemas do que um NAS ou um interno, né? Um backup externo em HD ele é mais suscetível a condições climáticas de umidade, porque ele Tá. vai estar desligado. É Aham. por isso que você tem backup externo, recomenda-se ligar ele por 15 minutos a cada 3 meses Tá. em HD. Uhum. Entendi. Entendi. E tirando, falando um pouquinho de segurança, tirando essa questão de senha, né, dentro do próprio HD, principalmente o externo, né? Tem alguma outra recomendação para segurança, para evitar que os dados sejam acessados por terceiros? Foi Normalmente, invadido o computador? O que é interessante fazer para proteger esses dados? Eles estarem desconectados ou no NAS já ajuda, né? é um caminho. O segundo se o teu dispositivo que você está fazendo backup, por exemplo, um SSD externo, existem ferramentas no próprio SSD que você compra, o SSD na linha SanDisk, que também provê isso, no momento em que você coloca um dado, você pode gerar criptografia nesse dado, Uhum. tá? Para evitar esse problema de acesso sem autorização, que ele pede uma contrassenha. Tá? Entendi. Então, pode ser um caminho para isso, tá? Você preparar o teu backup com pedido de autorização para poder ler, com Uhum. senha e contrassenha. E vocês têm algum tipo de relatório que mostre a adesão do consumidor final, pessoa física mesmo, a esse tipo de proteção? Ou o sujeito já sai gravando tudo e não se preocupa com isso? Como é que funciona? Vocês têm algum dado? Não, porque por motivo de segurança de informação, nós não acessamos as informações de como o cliente está utilizando Aham. a ferramenta que nós damos. Sim, Então, sim. fica para ele esse tipo de informação. A não ser que o Gabriel tenha alguma coisa relativa a isso, mas, a Pesquisa princípio, com o usuário, tem alguma coisa? a WD, como fabricante, a Western como fabricante, não chega a esse nível de monitoramento de produto. Tá, Entendeu? entendi, entendi. A gente tem uma pesquisa, desculpa até interromper, Rodrigo, a gente fez ano passado uma pesquisa de hábitos dos consumidores, mas uma pesquisa externa, não somente focada nos nossos produtos, realmente para perguntar quais eram os hábitos de backup. Então, quantas pessoas conhecem backup, quantas pessoas fazem backup. Foi uma pesquisa a nível América Latina, com foco nos países Brasil, México e Argentina. Aí, assim que a gente desligar, eu até peço também para a Mandy te enviar esse documento, que a gente tem algumas porcentagens bem interessantes, de fato, do que as pessoas costumam fazer, né? Então, acho que até um dos pontos principais que o João está comentando as pessoas têm costume de fazer backup, mas elas não se preocupam com o nível de segurança desse backup ou com a frequência desse backup. Então, tem alguns dados que acho que podem também clarificar um pouco, e, enfim, depois você pode dar uma olhadinha com calma nesse material. Ah, legal, legal, obrigado. Me interessa bastante. Claro. Então, eu acho que deu para ter um panorama bem interessante. E, João, para o dia do backup, tem alguma mensagem da Western Digital? Tem alguma recomendação? Tem alguma coisa para o usuário final entender a importância ou revisitar os documentos com maior frequência? Tem alguma palavra final para a gente passar para o usuário sobre esse assunto? Tenho sim, Rodrigo. A Western Digital hoje é a única fabricante de armazenamento que tem as duas soluções, tanto flash como HD, tá?
você não encontra no mercado uma empresa que seja verticalizada igual o Western Digital, tanto em flash como em HD. Uhum. E o backup hoje é uma necessidade diária. Tá? Eu não digo horária porque é complicado, mas hoje, a cada momento, você pode ter uma necessidade de gerar um arquivo que nunca mais você vai ter acesso a ele. Então, o cliente final sempre pensar, eu preciso ter uma solução que me suporte no meu dia. Então, se o meu dia é estar na rua podendo gerar arquivos, acesse, crie e tenha uma solução de backup. Tenho certeza que a Western Digital vai ter o produto para te auxiliar, seja na linha de NAS, seja na linha de pendrives ou armazenamentos internos e externos. Tá? Tá ótimo, tá ótimo. Vou eu agora para o site da Western Digital para fazer minhas pesquisas depois da nossa conversa, para melhorar aqui os meus processos também, porque eu preciso rever algumas coisas, apesar da sensação de segurança que eu tenho e até pelo histórico de boa preservação dos dados, eu acho que eu preciso melhorar algumas coisas por aqui. A conversa foi muito boa para mim também, com certeza, viu? Eu agradeço a oportunidade aí. Sempre que você precisar, conte conosco aí, falando com a Amanda, para alinhar com uma nova necessidade sua, tá bom? Tá ótimo. Estamos Muito sempre obrigado, João. disponíveis. Valeu. Obrigadão, Podem viu? contar comigo. Valeu. Um abraço. Obrigado, Amanda, Gabriel também. Obrigado, Obrigada, João. Rodrigo. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a entrevista, né, com o pessoal da Western Digital para falar sobre backup. Espero que tenha sido tão útil para vocês quanto foi para mim. E eu vou continuar aí com novas matérias aí no decorrer dos dias sobre esse assunto que eu acho tão importante para todos nós, né? Que hoje, cada dia que passa, nós estamos gerando uma quantidade de dados, fotos e vídeos cada vez maior. E, ao mesmo tempo, nós estamos confiando 100%, muita gente confiando 100% na nuvem, fazendo backup no Google ou fazendo no iCloud e esquecendo de manter essas lembranças que muitas vezes são tão importantes, a maior parte das vezes eu diria, esquecendo de fazer uma cópia local, esquecendo de fazer um backup para ter na mão também. Vai que acontece uma invasão de conta ou se tem qualquer problema com a nuvem, e aí, como é que fica? Tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.